satisfação imensa, uma honra imensa para mim estar aqui no dia de hoje, nesse dia tão especial, alusivo ao Dia Nacional da Escola Bíblica. Eu louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, desse campo, pastor Arnóbio, pela confiança. Louvo a Deus pelo diretor, nosso amigo, esse abençoado, dinâmico, Lineker, né? Jadiel, evangelista Jadiel. Você é presbítero, não é? Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? E de toda a equipe. Cadê a equipe? Toda a equipe fica em pé. Toda a equipe desse momento. Cadê a equipe? Tem. Então depois a gente dá. Eu peço uma salva de palmas por esse trabalho tão grandioso, por esse trabalho com tanta excelência. Louvo a Deus pela vida dos obreiros aqui presentes, todos os obreiros, né? Já Deus esteve comigo durante tanto tempo na escola, na FATEAL, na Faculdade Teológica. Rubenê também, entre outros presbíteros e outros irmãos aqui de Rio Largo. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o professor Silvano Marcos. Eu estou na FATEAL, já vai fazer 17 anos que a gente está fazendo esse trabalho de formação de obreiros. Já vai fazer 17 anos. E eu estava lembrando hoje, justamente hoje, que desde 2008 que a gente faz esse trabalho com formação de escola bíblica. Só que começou lá, a gente fez um trabalho na FATEAL com a formação e depois foi ficando um esquecimento. E a gente fica muito feliz em ver que a igreja hoje está se despertando para esse momento tão especial, para essas formações tão necessárias para o crescimento da obra do Senhor. Amém? E eu tenho certeza que todos que estão aqui estão nesse intuito de fazer com que a obra do Senhor ela cresça. Amém? Agora só tem um problema, viu? Se cochilar, eu vejo. Se encostar a cabeça na parede, se eu ver se está alguma coisa assim meio suspeita, a gente chama. Olha só, o nosso tema é o professor, né, da escola bíblica e o planejamento da lição. Vamos discutir algumas questões hoje interessantes nessa perspectiva, para que a gente consiga nesse workshop contribuir de alguma forma com a vida de vocês, tá? Vamos lá? Nós começamos com essa frase de Esopo, que ela vai dizer: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Esse é o ciclo da vida. Nesse momento, Silvano está moderando, está conduzindo a igreja aqui em Rio Largo nessa questão do conhecimento no que diz respeito à escola bíblica. Em algum momento eu vou estar sentado ouvindo os abençoados aqui ministrando a palavra do Senhor, ministrando o ensino. Não é assim que acontece? Então há momentos que a gente vai sentar, muitos momentos para ouvir, para aprender, e vai ter alguns momentos que também a gente vai se levantar para poder também contribuir. Mas a gente só pode se levantar para contribuir se a gente primeiro sentar para aprender. Não é assim? Então é esse o ciclo. Então é tão importante a gente trazer essa mensagem, porque tem muitas pessoas que não acreditam no seu potencial, tem muitas pessoas que não acreditam que são capazes, tem pessoas que acreditam que não conseguem, que estão ali, mas estão tendo muita dificuldade, enfim. Mas aos pouquinhos a gente vai aprimorando, vai buscando possibilidades e a gente vai crescendo e avançando. Você está aqui nessa tarde porque, sabe por quê? Porque você é especial para Deus. E eu estou aqui nessa tarde porque eu acredito que cada um de vocês pode fazer a diferença na escola bíblica de vocês. Diga amém. Sempre a parte depois do almoço é mais difícil, né? Mas a gente chega lá. Queridos, a gente deixa esse livro como sugestão de Cordeiro. É um livro de didática, porque eu entendo, se a gente é professor,
E eu sempre digo que também quem é ensinador da palavra e quem é pregador também é professor. No momento que prega a palavra, no momento que está ali ministrando o estudo, está também ensinando. Então é importante a gente saber o que é ser professor, qual é o papel do professor, qual é a função do professor, qual é a importância de ser professor, qual é a missão de ser professor. Então ele diz que o ensino e a aprendizagem acontece com base numa relação triádica, isto é, numa relação entre professor, o que mais? Alunos e o que mais? Todo mundo. Professor. Estão vendo? Numa relação triádica, né? Aí vem isto é, numa relação entre professor, aluno e conhecimento. Então tá aí para sugestão. Pode passar. Queridos, essa enciclopédia de Elmer Tons é uma enciclopédia muito boa. Eu recomendo demais. Essa enciclopédia tem até o que a gente não imagina. Tem nela. Então, uma enciclopédia que tem vários contextos, vários eixos. De repente, a gente tem condição de comprar muitos livros, alguma dificuldade, mas se a gente tiver essa enciclopédia em casa, ela é um referencial de guia. Ela tem a estrutura, ela tem a parte pedagógica, ela tem tantos contextos que vai ajudar e vai nos ajudar, nos auxiliar no que diz respeito ao trabalho na escola bíblica. E ele diz nesse livro que a escola dominical é a maior força na educação cristã na igreja, sendo uma ferramenta essencial para a propagação do evangelho e para a formação espiritual dos membros da congregação. Tá? Então é uma referência muito boa para que a gente cresça. E eu sempre digo que é interessante que sempre no campo do conhecimento tudo é caro. A gente vai numa lanchonete, numa pizzaria, ali quantos reais, né? Não é assim? A gente pede um hambúrguer, pede um lanche, não é caro. Mas se o irmão chegar e disser, irmão, eu trouxe um livro bom que vai lhe ajudar, lhe auxiliar. Aí ele vai dizer, qual é o valor? Tem um irmão que está vendendo aí, né? Tem um stand, né? Ô irmão, o livro é 30 reais, está caro. A gente diz isso, né? Está caro. Sempre as questões que envolvem o conhecimento sempre é mais caro. Então a gente precisa mais nos apropriar da importância da formação. Está claro, igreja? Todos estão compreendendo? Pode passar, querido. E aí a gente vem para a importância do plano de aula. Por que é importante o plano de aula? Eu sempre me pego em algumas questões da importância do plano de aula. Desse professor que está na sala de aula, no dia a dia, a cada domingo ou a cada sábado, dependendo da realidade das igrejas. Eu sempre me pego dessa importância do plano de aula. Mas antes de falar da importância do plano de aula, eu me pego na importância dos eixos de todas as pessoas que estão dentro dessa perspectiva que envolve a escola bíblica. Aí eu pergunto, quantos professores tem aqui? Professores? Benção. Superintendentes? E aspirantes? Aqueles que desejam ser professores? Ok? Dirigentes de congregação? Obreiros de forma geral, obreiros. Não adianta a gente falar só para o professor e para o superintendente. Por isso que em todo lugar que eu vou, eu peço que esteja presente aspirantes, porque a gente está pensando no futuro, e peço também, encarecidamente, que esteja presente os obreiros, dirigentes de congregação, os obreiros em geral, porque a gente faz um trabalho para o futuro. O obreiro é ser obreiro hoje, mas amanhã ele pode ser um professor de escola bíblica, ele pode ser um superintendente, ele pode ser um dirigente de congregação, e já tem que ter essa visão da importância desse professor na escola bíblica, da importância da escola bíblica no contexto da igreja. Está claro? Aí a Ferrari vai dizer que uma previsão bem feita do que será realizado em classe
melhora muito o aprendizado dos alunos e aprimora a sua prática. A sua prática. Mas isso é uma previsão bem? Uma previsão bem feita, né? E quando eu falo uma previsão bem feita, funciona normal de geral aqui aos domingos, nas congregações, na maioria. Então, por aqui não existe não. Mas por onde eu ando ainda existe aquele professor que acorda, que horas começa? Às 9? Que acorda às 7 horas da manhã para folhear a lição. A igreja toda, misericórdia. Não é? Então, professor é compromisso. A gente termina a lição no domingo. A partir de segunda, a gente já começa a pensar como vai ser a próxima aula. Não é assim? Não é assim? Aí tem como a gente fazer uma previsão bem feita, tem como a gente fazer um trabalho bem feito e com responsabilidade. Porque para mim, todo trabalho na casa do Senhor é com responsabilidade e com compromisso. Pode passar? O que eu penso do ser professor de escola bíblica? O que é ser professor de escola bíblica? Alguém? Eu vi aqui alguém falando. Passar o conhecimento. A irmã Maria do Carmo disse que é passar o conhecimento. Quem mais? Estou ouvindo alguém aqui. Olha só. O irmão Ferreira. Ensinar aquilo que eu aprendi. Ensinar aquilo que eu aprendi. Mas eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi estudando, pesquisando, com dedicação, com compromisso. É assim ou não? Quem mais? Agora tem que ter um representante desse lado. Darlison. Amém, glória. Ser professor é ajudar na construção do aluno, porque o aluno ele está edificando a sua vida e a gente está proporcionando assim a condição dele ter uma estrutura espiritual bem edificada e bem alicerçada. Uma salva de palmas. Então, o que eu penso do ser professor de escola bíblica? Não é? O que eu penso? O que é ser professor de escola bíblica? Pode passar. Quando eu falo o que eu penso do ser professor de escola bíblica, eu tenho uma experiência de vida, que eu não sei se eu contei aqui na última vez que eu vim. Eu, Silvano, segundo ano de teologia, aí chega um abençoado coordenador do departamento infanto-juvenil, disse: Silvano, tu está no segundo ano de teologia, tu não quer não ser professor de escola bíblica? Eu disse: eu nunca nem sonhei em ser professor. Faça o teste. Você não está estudando? Venha para cá. Eu digo: como? Aí tem gente que já era preparado. Jadiel, ele já estava com a lição na mão. Olha, a lição é essa: juniores, turma masculino de juniores, porque a feminina já estava instituída. E juniores não, adolescentes, de 15 anos, 15 a 17. E disse: está aqui a lição, e eu já queria que você começasse sábado. Pedido que era uma terça-feira ou uma quarta. Eu disse: sim. Quantos alunos eu tenho? Ele disse: nenhum. Quantos alunos eu tenho? Nenhum. Eu digo: Deus do céu, eu estou arrumado agora. A bocada está quente, como diz por aí. A coisa está difícil. Aí ele disse: faça o teste. Queridos, do nada me veio aquele desejo. Eu já tinha visto alguns professores montando algumas aulas, que eu sempre fui muito curioso. Lembram, quem é jovem há mais tempo lembra do retroprojetor, sim ou não? Quem é jovem há mais tempo, não é? Aquele que a gente não imprimia a transparência. Já montei a minha aula assim, chegando. Vou montar a minha aula como professor fulano de tal. Aqueles professores que fazem diferente. Montei minha aula, tinha um retroprojetor na igreja.
Montei a minha aula toda arrumadinha. Cheguei lá, na porta, sozinho, Silvano. Sozinho, é um curioso. Está fazendo o que aí, Silvano? Não, estou aqui no meu primeiro dia de aula, de 15 a 17, masculino. Tá. Oxe, é mesmo? Então vou ali chamar um meu amigo. Veio 2, 3, 4. Na outra semana, 8, 9. Na outra, 13, 14, 15. Na outra, 30. Na outra, as meninas fizeram a Revolução Santa. Que quero uma sala só e quero Silvano. Queridos, resumindo, eu não tinha mais espaço na igreja para ensinar. Foi-me dado uma caixinha amplificada e eu fiquei ao lado da igreja, ao ar livre, ministrando a aula da escola bíblica para cerca de 150 adolescentes. Diga amém. Era porque o Silvano tinha pedagogia? Era porque o Silvano já tinha se formado em teologia? Era porque o Silvano tinha algumas outras formações? Não. Eu só era um estudante. Curiosidade, dedicação, compromisso, buscar, fazer a obra de Deus com responsabilidade. Todas as pessoas que fazem a obra de Deus com responsabilidade, igreja, têm resultado. Diga amém. Todos. Então, quantos frutos a gente colheu dessa turma, né, que é uma experiência de vida que eu queria contar para vocês, não é? E daí então o Silvano foi fazer os cursos necessários, se formou, passei pela Secretaria de Educação durante 2 vezes, do interior aqui do estado, estou na faculdade teológica há quase 17 anos, e comecei onde? Na escola bíblica. Diga amém. Quando estamos prontos para servir a Deus com dedicação, com responsabilidade, com compromisso, tudo começa a acontecer. E não vai ser diferente na vida de cada um de vocês que estão aqui nessa tarde. Então, nesse contexto, a gente observa como é importante propiciar um planejamento da lição. Planejar a lição. Nós temos aqui, com muito orgulho, 3 comentaristas da lição de juniores, não é? Lidiane, Magna, é isso? E Bruna. É um orgulho, viu? E eu peço uma salva de palmas. E eu sempre digo que tudo que está ali na lição, ela contribui muito para a gente. Mas nunca esqueçam, nunca se esqueçam, nunca esqueçam que o professor e a professora é você. Está ali as sugestões e está ali os caminhos. Mas o professor e a professora é você. É você que tem que montar o seu plano. É você que precisa entender a necessidade da sua turma. Aquilo que a sua turma precisa. Estão me entendendo? Então, propicie um planejamento da lição que desenvolva e estimule nos alunos o desejo de aprender. Como eu vou ter um desejo de aprender? Pode deixar lá, querido. Como é que eu vou ter o desejo de aprender se eu vou para a sala da escola bíblica para um monólogo? Para alguém que só fala e eu só escuto. Como vai me desenvolver? Eu sempre digo, pode ser a melhor comida do mundo. Acredito que a maioria aqui ama uma picanhazinha, né? Um churrasco, né? Mas coma todo dia, ninguém aguenta. Eu sempre digo, na escola bíblica, o que é que nós temos para oferecer? Para que desenvolva nos alunos o desejo de aprender. E por onde eu ando, eles sempre dizem, professor, se for para ler a lição, eu leio a lição em casa. Mas se a escola bíblica é um espaço de debate, é um espaço de discussão, é um espaço de contribuição, é um espaço de interação, porque eu entendo, como hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica, que a escola bíblica, ela precisa ser viva. Diga amém? A escola bíblica, ela precisa ser viva. Digam comigo, a escola bíblica precisa ser viva. Pode passar.
que através dos ensinos propostos, os discentes, os alunos, cresçam na graça e no conhecimento, conforme as Sagradas Escrituras, e estejam aptos e preparados para o enfrentamento das adversidades na atualidade. Quantos desafios nossos adolescentes e jovens não têm? Essa nova geração. A igreja de forma geral. Eu estou vendo vários adolescentes aqui, vários jovens, não é? Que vão aí caminhando aí na sua trajetória do ensino e vão encontrando tantas coisas complicadas pelo caminho. Não é? Pode passar. Requer na prática docente a necessidade de planejar? De planejar? Professor, mas tem tudo prontinho na lição. Tem, mas o professor é você. A professora é a Maria do Carmo, o professor é o Ferreira, o professor é o Darlison. É a mesma coisa aquele professor que passa o ano todinho e ainda chama o aluno de irmão. Ô irmão, nem o nome sabe. Se eu não sei o nome do aluno, como é que eu vou planejar? Como é que eu vou me preocupar com outras questões? Estão compreendendo o mistério? O encaminhamento? Então, planejar as aulas com antecedência e se preparar para essa aula, para as aulas, pois é impossível se obter êxito na docência sem o planejamento. Eu nunca vi um pregador, quer dizer, um pregador que seja responsável com a palavra de Deus, e pregar sem o seu esboço. Não monta o esboço? É assim ou não? Ô, cochile não que eu vejo, glória, aleluia. Desperta, Senhor. Olha só. Como é, você quando vai pregar, você não monta o seu esboço? É assim ou não? Não monta as suas referências? Por que quando é com a escola bíblica tem que ser diferente? Ser professor é ter trabalho. Ser professor é trabalho. Tá claro? Ser professor dedica tempo. Ser professor, professora de escola bíblica requer empenho. Porque é impossível se obter isso na docência sem um planejamento. Sem planejar. Pode passar? Então, ser professor na escola bíblica requer dedicação e aprimoramento, olha só, com as temáticas e os conteúdos propostos nas lições. Aí eu pergunto, como é que nós vamos ensinar algo que a gente não sabe? Como ensinar algo que a gente desconhece? Às vezes nós pegamos algumas lições mais fáceis, sobre a família, sobre relações pais e filhos, quer dizer, é para o debate, mas a gente pega uma lição na ciência, na área da ciência, na área da tecnologia, uma lição que fala sobre filosofias, é assim ou não? Não é? E aí, como é que a gente vai? Então a gente tem que ter esse aprimoramento, não é, dos conteúdos, ensinar as lições na perspectiva proposta, uma prática adequada para a forma que os conteúdos sejam repassados para os alunos. Porque ser professor, professora, não só é jogar informação. Por isso que eu gosto quando tem aquele pregador, aquela pregadora que chega e diz: a igreja está entendendo? A igreja está compreendendo? Repitam comigo, porque se não houve ensino, não houve aprendizagem. Repitam comigo. Se não houve ensino, não houve. Se não houve ensino, não houve. Você pergunta aqui, você está pregando o pastor da igreja, das congregações de vocês, dos obreiros aqui, e aí você pede para uma outra pessoa, um outro obreiro, ministrar a bênção apostólica, vai lá na porta da igreja, cumprimentar todos os irmãos, Jadiel, e pergunta: qual foi a leitura de hoje? Qual é a mensagem do seu coração que você vai estar levando no seu coração para casa? Ô pastor, eu nem sei, eu chorei tanto, gritei tanto, foi tanto mistério que eu nem sei. Porque existe a cultura do amém. Amém. Quando Jesus voltar, quantos vão ficar? Amém. Nem ouvi o que é quando ficar.
Mas é a cultura do amém, que já é uma questão lá católica, que já vai da história, tudo em latim, e o povo só dizia amém. Então, quando a gente está dizendo amém, a gente está dizendo assim seja. A gente está concordando, né? Então é interessante essa questão da aprendizagem, dos alunos realmente aprenderem. Não é a questão, não é só você chegar aqui, pregar por pregar, ensinar por ensinar, ou estar na escola bíblica. Corre, meu Deus, falta 5 minutos. Eita, o ponto final. Cheguei, dei a lição. Aí eu pergunto: será que isso realmente é ministrar a lição? Será que realmente a lição foi efetivamente concluída com êxito? Ou só é uma questão de eu entender que eu, como professor, como professora, cheguei no ponto final. Chegar no ponto final não quer dizer, ô glória, não quer dizer que eu ministrei a lição até o final. Certo? Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Pode passar? O planejamento deve ter intencionalidade. Eu já fui coordenador também de escola secular, já fui diretor de escola secular, já fui diretor do polo da UAB da UFAO. Mas, e na prática, eu sempre perguntava. Aí eu chegava às vezes num momento de recreação, aí a professora chegava, aí eu estava lá, colocava um desenho qualquer. Aí eu perguntava: professora, qual é a intencionalidade? A senhora está querendo trabalhar o quê? A senhora está querendo desenvolver o quê nos seus alunos? Por que essa pergunta, professor Silvano? Porque tudo no campo educacional tem que ter intencionalidade. Tudo que eu for levar naquele dia para aquela lição, tudo que eu for levar de dinâmica, de mensagem, tem que estar dentro da lição. Tem que ter intencionalidade. Se eu quero trabalhar união, eu vou levar uma dinâmica sobre união. Se eu vou trabalhar sobre família, eu vou levar uma mensagem, uma referência, algo sobre família. Agora, o que acontece com o aluno, professor? O aluno, ele pode perguntar o que quiser. Aquilo que está no coração dele, que ele está tendo dificuldade, que ele está encontrando, que ele está querendo uma resposta, mesmo não sendo a lição. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente diz que no próximo domingo a gente traz. Está claro? Porque tudo que o aluno questiona, ele, quanto aluno, a educação, todo o contexto educacional diz que é permitido, a gente dá essa abertura. Agora, quanto professor, eu não posso, por exemplo, passar meia hora, 40 minutos contando a minha história de vida. Eu contei uma experiência aqui, como já proposital. Tomou tempo, não foi bem objetivo, rápido, dentro da perspectiva, dentro do que a gente está trabalhando. A mesma coisa, quando for necessário. Se eu for trabalhar alguma coisa na escola bíblica, tem que ser nessa perspectiva. Tá? Então, para alcançar o objetivo pedagógico, e precisa estar direcionado e propor sentido às ações. Ou seja, tem que estar tudo encaixado, tudo amarrado, tudo direcionado, dentro da perspectiva da lição. Tá claro? Tá claro, igreja? Pessoal aí atrás. Ô glória. Se cochilar eu vejo, viu? Pode passar. O planejamento, igreja, e a prática docente na EBD deve buscar alcançar os objetivos. Aí a gente vem, Gadiel. E obreiros. Elevar a qualidade do ensino. Vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje para elevar a qualidade do ensino e manter o interesse dos estudantes durante as aulas. Manter o interesse. A pessoa acordar 7 horas, 7 e pouca da manhã, num dia de domingo, é compromisso, não é? E para os alunos mais ainda, não é? Pois é.
Pode passar. É preciso nesse contexto, primeiro fazer o planejamento. Que é o plano de aula. Ah, mas tem tudo na lição, professor. Mas você que é o professor e a professora. As comentaristas comentam, tá lá. Mas você que é professor, que é professora, vá lá e dê o seu toque especial nessa aula. Porque a aula é da Maria do Carmo, é do Ferreira e é do Darlison. E é de cada um de vocês. A aula é sua, você como professor, como professora. Pode. Não, fica aí um pouquinho mais. Conhecer os conteúdos, foi o que eu falei. Como ensinar algo que a gente não sabe. Isso é um perigo. E por onde eu ando, ainda encontro de vez em quando alguém ensinando heresia. Queridos, a gente não pode nem usar a palavra acho. É uma palavra que a gente está abolindo no campo acadêmico. Eu com os meus alunos do online, do regular, do intensivo, dos núcleos, no CPO feminino, que eu também ministro aulas do CPO feminino. Então, eu sempre digo, professor, eu acho. Já pensou alguém pregando ou ensinando? Porque eu acho que Jesus, você acha? Pega uma religião dessa, uma heresia dessa aí, umas pessoas, umas religiões dessa, totalmente contra o cristianismo, para ver se eles vão usar a palavra acho. Nunca. Acho é incerteza, é um talvez, é um quem sabe, deixa aberturas. Eu creio que, eu compreendo que, eu acredito que. Tem que ser com essa certeza. A gente não pode ensinar ou pregar no campo do achismo, não é? A gente precisa conhecer realmente, não é? Aquelas áreas e não ficar naquilo, é porque eu estou achando a minha conjectura. Não, pai, espera aí, a Bíblia é o que ela é. A Bíblia é aqui, é na Nova Zelândia, é no Polo Sul, é em qualquer lugar do mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Em qualquer lugar desse nosso planeta. O que é que muda? Os hábitos, os costumes, a cultura, não é assim? A língua. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a mesma. Problematizar os conhecimentos, os conteúdos. Por que é interessante problematizar? Porque muitos professores gostam do monólogo. Gostam de estar lá na frente, só ele e ela fala, a turma calada, pronto, é o bastante. Quando a gente problematiza, a gente está dando abertura para o questionamento. Quando a gente problematiza, a gente está dando abertura, nós estamos dando abertura para que a classe, ela tenha enriquecimento. Fui claro? Para que o conhecimento realmente aconteça. Facilitar a participação e o pensamento dos alunos, pode passar. Aí eu pergunto a vocês, tem alguém aqui que está na zona de conforto? A zona de conforto é um lugar delicioso, mas nada acontece lá. Eu não vou planejar não. Eu vou só copiar, colar o que está só ali mesmo. Não ter esse trabalho não. Vou descansar aqui na minha rede. Muito bem. Mas nada acontece. Nada acontece. Às vezes eu me pego de madrugada planejando. Mas professor, por que de madrugada? Porque eu não tive tempo, muita correria, tem coisas que você não tem como dizer não. Um momento desse, eu não tenho como dizer não. Aí é sacrifício, é correria. A zona de conforto é um lugar delicioso, mas nada acontece lá. É preciso arregaçar as mangas. É preciso tomar um posicionamento, uma posição, para que realmente as coisas comecem a acontecer. Diga amém. Pode passar. Nós temos a nossa lição. A cada trimestre, nós temos uma lição. Seja infantil, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Nós temos.
E eu sempre digo, a lição é o nosso livro didático. A lição é a nossa bússola, é o nosso guia. Não é? A lição é a nossa base. Mas, queridos, se a gente fosse deter 100% na lição, a aula será uma aula técnica. Será uma aula mecânica. Se você não pegar uma referência de um outro autor, lembrando, todos os autores que estejam dentro da nossa perspectiva de declaração de fé. Diga amém. Todos os autores que falem a nossa língua. Tá? Pegar uma mensagem diferente, fazer uma dinâmica diferente, trazer uma mensagem, trazer uma referência, trazer um contexto diferente. Você vai estar dizendo, você vai ministrar a lição, mas você está dizendo, olha, eu sou um professor que pesquisa. Né? Eu nunca tive problema, isso aqui já é mais atual hoje, mas lá atrás, eu nunca tive problema com alunos na minha sala com lição de mestre. Eu nunca tive problema, porque eu sempre planejei as minhas aulas. Mas lá atrás, para quem começou lá atrás, principalmente eu que nasci no Evangelho, existia esse problema muito grande. Os professores ficavam incomodados demais se tivesse um aluno, ou 2 ou 3, com a lição de mestre. A minha sala pode estar todo mundo com lição de mestre. Eu vou preparar minha aula e vou trazer sempre uma cerejinha para o bolo, sempre um recheio, sempre uma coisa diferenciada. O aluno não vai dizer, eu leio a lição. Leu. Mas essa referência aqui você não sabia não. Essa mensagem aqui, isso aqui, você sabia disso aqui? Pronto, eu trouxe isso aqui. Trouxe essa novidade para a gente incrementar na lição. Então, nós temos o nosso livro didático, nós temos o nosso guia, e nós vamos aprender um pouco hoje como trazer essa perspectiva eficaz. Pode passar. Nós temos aí, vocês podem pegar o plano que estão aí com vocês. Tem aí na pasta de vocês, o plano. Segura aí que daqui a pouco a gente vai trabalhar esse plano. Na nossa lição a gente vai encontrar introdução, apresentação, objetivos da lição, motivação, sugestão de método, conclusão e aplicação. Não gosto muito da palavra conclusão. Ela não é errada. Ela não é errada. Eu que, por exemplo, na faculdade teológica, eu nunca uso a palavra conclusão em nada que eu faço. Eu sempre utilizo considerações finais. Aluno, considerações finais. Por quê? Estamos considerando naquele momento, se concluir é como se estivesse dizendo, está acabado, está encerrado. Não, estamos considerando naquele momento, mas em outro momento teremos uma abertura para continuar. Pode passar? Aí Ausubel, ele vai dizer, o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já determine isso e ensine de acordo. O que é que Ausubel está dizendo, professor? Ele está dizendo que a gente precisa sempre entender, compreender como é que está o nível de conhecimento da sua turma. E como é que eu sei? De um domingo para o outro. Para a próxima lição. Turma, o que é que vocês conhecem desse tópico aqui? Esse tema. O que é que vocês sabem? Aí em cima desse diagnóstico que eu tenho da minha turma, eu vou planejar a minha próxima lição. Fui claro? Está claro? Está claro, igreja? Tem Ausubel que está dizendo que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já determine isso e ensine de acordo. Porque às vezes a gente é muito repetitivo. Às vezes uma lição conversa muito com a outra. Às vezes é um tópico que está lá que já foi tratado e a gente vai demandar mais tempo em uma proposta que já foi de alguma forma já discutida. Então é essa a missão do planejar.
Da gente poder fazer um diferencial nesse contexto. Tá claro? Todo mundo acordado? Pode passar. Segundo a enciclopédia que eu passei para vocês, né, o Elmer, ele vai dizer que, dentro da perspectiva da aula expositiva, que é a apresentação oral realizada pelo professor, o professor precisa compreender que simplesmente narrar não equivale a ensinar. Coloque os cintos, viu? Já começou. A gente vai começando por aí já. Todo mundo colocou o cinto de segurança. O professor, a professora de escola bíblica, precisa compreender que simplesmente narrar a lição não equivale a ensinar. E o silêncio reina. Pode passar. E vinha as grandes dúvidas sobre a prática docente. Como ser um bom professor? Como ser uma boa professora? Como ser um professor, uma professora eficaz? Eu sempre digo em todo lugar que você não foi chamado para ser só um evangelista, um presbítero, um diretor, um vice-diretor, para ser um obreiro, um presbítero, um evangelista, um superintendente, uma superintendente, uma professora, um professor. Não. Você foi chamado para ser o evangelista, o presbítero, o diretor de EBD, o vice-diretor de EBD, o obreiro, o superintendente, a professora, o professor de escola bíblica. Diga amém. O que é que você está dizendo com isso, professor? Que você foi chamado para fazer a diferença. Evangelistas, quantos não existem? Presbíteros, quantos não existem? Obreiros em geral, superintendentes, quantos não existem? Professores e professoras em geral, professores de escola bíblica, quantos não existem? Quantos existem? Milhões. Mas quantos nesse contexto fazem a diferença? É para a gente refletir. Amém? Pode passar. Aí a gente tem relações, que é fazer a revisão do conteúdo proposto, não é? Que já tem aí no plano de vocês, já para a gente já ir analisando, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Relações, fazer revisão do conteúdo proposto e quais relações possui com a aula anterior e Ausbel falou sobre isso. Conteúdo, fazer um estudo e pesquisa minuciosa. Quanto mais detalhes dominar, maior será a confiança e propriedade na ministração. Planejamento, desenvolva um plano de aula com objetivos definidos e imprescindíveis. Selecione os conteúdos mais importantes, estipule o tempo para cada etapa da aula. Esse material vai ser disponibilizado para todos vocês, viu? Pode passar. Aplicando a aula expositiva. Introdução sucinta e objetiva. Atrai a atenção dos alunos. Destaque os tópicos e pontos principais. Enfatize a necessidade e razão da temática em foco. Pontue como a turma será beneficiada e abençoada com a temática proposta. Aí vem aquele, por exemplo, eu vou colocar, tem aquele pregador. Ô igreja do Senhor, 50 minutos, igreja, eu ainda estou na introdução. Desorganizado. O Espírito é sujeito ao profeta. A igreja está esperando que você introduza, desenvolva e faça as suas considerações finais. Diga amém. E não é diferente na escola bíblica. Que eu vou passar já um planozinho para vocês sobre essa questão do tempo, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do tempo, né? O tempo para cada coisa, como a gente definir esse tempo, qual é a melhor proposta
como é que a gente deve administrar essas questões para que realmente a aula seja atrativa, a aula seja realmente, os pontos importantes sejam enfatizados, né, que a gente pontue todas as questões necessárias para que realmente haja ensino, aprendizagem. Se não houve ensino, não houve. Se não houve ensino, não houve. É isso mesmo. Pode passar. Desenvolver, né, o desenvolvimento, apresentar o conteúdo de forma clara e com entusiasmo, destacar os pontos principais, priorizando as palavras-chave de cada tópico. Pode passar. E as considerações? Pontuar de forma geral, olha só, a relevância da temática estudada, propondo uma reflexão na turma e fazer uma ponte para a temática da próxima, uma ponte para a temática da próxima aula. Pode passar? Qual o tema central da lição a ser estudado? O que os meus alunos já conhecem, Osbel. Quais tópicos precisam ser priorizados? Para reflexão, pode passar. Planejamento de ensino é um processo que implica, igreja, no planejamento de decisões futuras. É um processo racional que nos possibilita imprimir maior eficácia ou relevância nas atividades. É uma linha de ação pré-estabelecida. É decidir antecipadamente o que? Decidir antecipadamente o que? Antecipadamente. Pode passar? Que objetivo procura alcançar? Na lição do próximo domingo, que objetivo eu procuro alcançar na minha turma? Pode passar. Como posso alcançar meus objetivos? Pode passar. O que fazer e como fazer? Pode passar. Que recursos humanos e materiais necessitarei? O que mais? Como averiguar se realmente meus objetivos foram? Se meus objetivos foram alcançados. Aí vem o plano, efetivamente. É um plano básico, simples, mas bem funcional. Outro dia eu fiz umas pesquisas de modelos de plano de aula e vi esse plano circulando nas igrejas de Pernambuco. Eu me pergunto, desde 2008, 2009, 2010, eu não sei se é uma cópia minha deles, que eu copiei, ou se é uma cópia daqui, que foi, porque esse negócio de rede social e tudo, né? Vai jogando, vai distribuindo. Aí eu vi esse meu plano praticamente a mesma coisa. Lá. Identificação, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e avaliação. Pode passar? Aí vem. Esse plano aí que está aí com vocês. Vamos lá para a nossa parte prática. Olha só. Tem professores que de repente nunca fez um plano de aula. Então, o plano de aula, ele traz uma sensação, um sentimento de dizer: eu sou o professor, eu sou a professora. Essa aula foi eu que montei, foi eu que elaborei. Está claro? Está claro, igreja? Então, só o fato de você colocar ali, professora Maria do Carmo, sala, turma, Sara, tema, Esther, mulher, tal, assim, no plano de Deus, já tal. Data, 22 de setembro de 2024. Só o fato, queridos, só o fato
que eu começo a construir esse plano e colocando ali o meu nome, o nome da turma, o tema daquele domingo da lição e a data, eu já vou me sentindo. Estão compreendendo o mistério? Né? Nossa, eu estou fazendo o meu plano. A gente vai sair dessa coisa do copiou, colou. Né? Esse agora é o meu plano, é algo planejado por mim. Eu estou fazendo, né? Estou praticando, eu estou sendo professor, professora. Então é tão importante, não é? Imaginem, dia 22 de setembro, não é isso? A próxima escola bíblica, né? Como serão as aulas de vocês? Ô glória! Eu ouvi um glória aí? Vai ser bênção, viu? Coloca ali o seu nome, tudo direitinho, a sua identificação. Aí a gente vai para primeiro ponto. Objetivos. Tem objetivos específicos, objetivo geral. Mas eu recomendo só um objetivo geral. Tá? Professor, já tem o objetivo da lição. Não é assim? Não tem? Tem ou não? Tem o da lição. E o seu? E o seu? Aí tem lá o objetivo que o comentarista, quem preparou a lição, sugere. Aí você pega, dentro da necessidade da sua turma, da sua perspectiva de visão, pega aquele, incrementa alguma coisa e monta o seu. Para a gente sair, ó, dessa perspectiva de copiar, colou. A gente tem a nossa identidade pedagógica, a nossa prática docente e sendo definida e sendo aprimorada. Estão compreendendo? O que é que eu vou fazer, professor? Usar sempre o verbo no infinitivo. Desenvolver, enfatizar, fazer, propiciar, propor, destacar. Escolha um verbo. Um verbo. Qualquer um. Que eu entender que é interessante para aquela aula. Por exemplo, eu vou colocar desenvolver nos alunos a compreensão sobre a perspectiva do plano da salvação, assim. Porque o objetivo, o que é o objetivo, professor? É aquela sua missão, o objetivo é aquela sua missão daquele domingo, que os seus alunos não vão sair de nenhuma forma daquele domingo sem compreender aquela perspectiva, sem ter aquele desenvolvimento. Foi claro? Está claro, igreja? Objetivo é missão. Cada domingo nós temos uma missão. Então, desse domingo que vem, qual é a minha missão? Destacar a importância, assim, para que os meus alunos compreendam a diferença entre esse contexto e esse contexto. Pronto. Se eu conseguir isso, vai ser uma bênção. Então, essa é a questão dos objetivos, do objetivo geral. Faça logo um objetivo geral. Tá? Alguma dúvida sobre o objetivo? Verbo no infinitivo, vou escolher um e vou desenvolver, destacar, pontuar, fazer, propiciar, propor. Tá? Então, montei o meu objetivo daquela aula. Aí o que é que nós temos agora? O que é que nós temos agora? Por que o Silvano só dá aula no intensivo às 14 horas, Jadiel? Eu nunca pego uma aula de 9 horas da manhã, nem de 11. Só às 14. Por que, Jadiel? Lembra não? Que é difícil dormir. É difícil Silvano deixar cochilar. Olha só. Conteúdos. Professor, na lição tem os conteúdos. Não tem os conteúdos? Tem. Mas o que foi que Ausbel falou? Veja o que, os seus alunos já sabem. A lição, ela precisa ser dada por completo. Está claro? Mas quais os tópicos que eu preciso me deter mais? Quais os tópicos que eu vou dar uma atenção maior?
Quais os tópicos daquela lição e subtópicos que eu vou precisar dar uma incrementada? É o que eu vou colocar ali. Vou selecionar os conteúdos. Professor, dessa lição, eu vou destacar o 1.3, o 2.2, 2.4, 3.1 e 3.3. O que é que você está dizendo? A lição vai ser dada por completo. Está claro? Está claro? Mas esses tópicos que eu selecionei, subtópicos, são os tópicos que eu vou me deter mais. São os tópicos que eu vou dar uma carga maior. São os tópicos que eu vou ampliar mais ali a discussão. São os tópicos que eu vou trazer algumas questões que eu entendo que é mais necessário para a minha turma. Por quê, professor Silvano? Porque você que é professor, que sabe da necessidade da sua turma. Fui claro? Você que é professor, professora, sabe da necessidade da sua turma. O que é que a sua turma... Elenco ali, seleciono aqueles subtópicos que eu vou me deter mais. Alguma dúvida? Está claro? Meu lado direito está claro? Aqui no meio está claro? A minha esquerda está claro? Maravilha. Posso passar? Pronto. Minha identificação tudo certo, meu objetivo tudo certo, meus conteúdos tudo certo. Agora eu vou para a minha metodologia, tempo, passo a passo. A nossa metodologia ela já é expositiva, né? A nossa aula ela é expositiva. Então essa é a nossa metodologia. Tá claro? Dentro dessa perspectiva, eu vou estar aí montando o meu roteiro. Primeira coisa, o que é que eu vou fazer na aula? Segundo, terceiro, quarto, quinto, vou usar uma mensagem. Aqui vou usar uma dinâmica. Aqui vou usar... O que é que eu vou fazer na minha aula? Aqui eu vou desenvolver, aqui colocando os tempos, tudinho. Aqui eu vou introduzir, vou destacar essa questão aqui. Aqui eu vou trazer uma citação do autor fulano de tal. Aqui eu vou... Então, essa parte daí da metodologia tempo é o meu passo. Queridos, estão me compreendendo? É o meu passo. Ou seja, é o roteiro da minha aula. Porque a gente, quando faz isso aqui, a gente vai estar... não vai estar correndo o risco de esquecer. Eita, eu esqueci de fazer isso. Eu esqueci de fazer aquilo. O plano já nos serve para a gente não esquecer de nada. Por quê, professor? Porque está tudo no plano. Até hoje, a sua turma viu você só com a lição e com a Bíblia. Agora a sua turma vai ver você com a lição, com a Bíblia, de vez em quando ainda com um livro de lado, com alguma outra, uma referência, que fundamento, que está dentro da nossa perspectiva de declaração de fé, e o nosso plano de aula bem lindo. Diga amém? Não é? E o nosso plano de aula. Né? Alguma dúvida sobre a metodologia? Está claro? Está claro? Estão anotando tudo direitinho aí? Esse também vai ser disponibilizado também em Word para vocês, viu? Em PDF eu vai disponibilizar aí também. Recursos didáticos. O que são recursos didáticos? Tudo que eu vou usar no domingo. Professor, eu vou usar quadro branco. Coloca aí. Professor, eu vou usar papel 40 quilos. Coloca aí. Professor, eu vou usar cartolina. 5 cartolinas. Isso colocando tudo, o material e o quantitativo. Tá claro? Professor, eu vou usar data show. Ô, glória. Vou colocar. Professor, vou usar lápis piloto. Vou colocar. Professor, eu vou usar 50, 40, 20, 30 papel ofício. Vai estar tudo aí. Tudo que eu vou utilizar como recurso vai estar aqui. E é tão interessante isso, porque aí você vai... eu esqueci a tesoura em casa. Meu Deus, ficou... Não tem como ficar. Já está tudo anotadozinho ali no meu plano. Aí eu vou olhar antes de sair de casa, vou conferir tudo bonitinho, tudo certinho. Vou ver se está tudo na minha mochila, se está tudo, não é? E aí, chego confiante na minha aula. Diga amém. Alguma dúvida sobre o recurso? É claro, né? É bem claro o recurso, né? Está claro para vocês? Claro? E por fim, a nossa avaliação. Queridos, esse tópico, esse ponto aí,
é um ponto que me intriga muito, que me preocupa muito na educação da escola bíblica, no ensino-aprendizagem da escola bíblica. Por que, professor, você está dizendo isso? Porque normalmente os professores, de forma geral, não avaliam. E no campo educacional, se você não avalia, é como se tudo aquilo que você fizesse, do recurso de idade para cá, não valesse nada. Estão me compreendendo? Todo mundo aqui? É como se tudo o que eu tivesse feito não tivesse tido nenhum significado. O que é que você está dizendo, professor? Eu estou dizendo que toda aula nós temos que avaliar. Toda. Não vamos usar papel, porque não tem como a gente montar um trabalho, porque a gente não tem tempo para isso. E não dá, às vezes não tem mesa, não tem nada. Não tem como essa dinâmica, né? Mas a gente tem que arranjar meios para avaliar. Por exemplo, eu nunca fiz uma prova na faculdade teológica. 17 anos já vai fazer. Nunca apliquei uma prova. Não é verdade? O Benê está por aí também. Nunca apliquei uma prova. Mas os trabalhos eram trabalho de verdade. Eram pesquisa de verdade. Eram trabalhos trabalhosos. São, né, até hoje. E o êxito, aqui. Eu via nos alunos. Fichamento, discussão, seminários, né, como isso enriquece. Na escola bíblica, o que a gente pode fazer? Terminou a aula, você vem com uma caixinha que eu não trouxe hoje, uma caixinha recortada nos papéis com palavras-chave da lição, vai distribuindo e cada um vai dizer o que da palavra confiança, humildade, fé, seja lá qual for, conforme a lição. Ah, professor, entendi na aula de hoje que fé é uma coisa assim, fora do normal. Fé é sobrenatural, a gente crê. Então, você já está avaliando o aluno. Está claro, igreja? Precisou de muita coisa? Não. Não é? Qual é a mensagem? Minha aluna, meu aluno, fulano de tal, com o nome, viu? Pelo amor de Deus, não diga irmão e irmã não. O nome da pessoa. Aí você vai dizer, qual é a mensagem que você vai levando para casa da lição de hoje? O que foi que lhe enriqueceu? Diga uma palavra aí, diga algo, diga uma frase, diga uma mensagem, fala para a gente em que a lição contribuiu para a sua vida. Avaliei ou não? E a gente pode encontrar diversas formas para avaliar. Agora eu digo para vocês uma coisa: nunca aplique uma lição sem avaliar. Nunca. No campo educacional, sempre nós temos que avaliar. É necessário avaliar, né? Então aí eu coloco, como é que eu vou avaliar naquele domingo? Aí eu coloco ali a minha proposta de avaliação. Eu vou levar uma caixinha assim, assim, assim. Eu vou levar palavras-chave. Eu vou fazer essa perspectiva. Eu vou fazer uma discussão dialógica e vou trazer essa questão e vou pedir para cada aluno ir no quadro e colocar uma palavra e colocar um versículo bíblico. Tá claro? Uma referência bíblica em cima dessa mensagem. Então, eu tenho que avaliar. Todos estão compreendendo? Todos estão entendendo? O nosso plano é uma coisa de outro mundo. O nosso plano de aula é executável, é funcional, vai contribuir com vocês. Já avaliei. Diga amém. E uma salva de palmas para a gente acordar. Já avaliei. Se vocês me disseram que é executável, que é funcional e que contribuiu com vocês, já avaliei. Tá? Então está aqui o nosso plano. E eu fico nessa esperança que até no próximo dia 22, você já leve o seu plano. Diga amém. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Amém. Vou correr. Com o nosso plano tudo certo, não é isso? Pode passar.
Objetivos, voltando. Objetivos na mesma linha, voltando. Objetivos, para. Objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos, avaliação. Mais uma vez, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos, avaliação. Pronto. Está o nosso plano explicado. Tudo certinho? Vamos lá? Dicas. Planejar uma aula é uma coisa, preparar para ministrá-la é outra coisa. Não adianta ficar só bonito no papel. Não adianta fazer aquele plano de aula, aquele planejamento tão lindo e não estudar, e não pesquisar. Tá claro? Não adianta. Então, eu tenho que planejar e me preparar. Um planejamento, por melhor que seja, não significará nada se não for executado por alguém preparado para tal. Ou seja, para um professor preparado, com uma aula bem planejada, sucesso à vista. Desconheço alguém que se prepara, que se planeja e não obtém sucesso. Mas muitas vezes, nem planejando, sai como a gente gostaria. É assim ou não? Às vezes, nem planejando, não sai como a gente gostaria. Imagine sem planejar. Mas aí, o que é que acontece? Quando não sai como a gente gostaria, a gente vai avaliando e vai vendo onde foram os pontos que a gente teve ali que não ficou bem, e a gente vai adaptando. Tá claro? Tá claro? Pode passar. Gente, isso aqui é uma sugestão só. Eu sei que cada igreja tem a sua realidade. O professor ciente do conteúdo deve ter uma ideia do tempo necessário para se transmitir a temática em foco. Sugere-se a seguinte distribuição do tempo de uma aula. Acolhimento, 5 minutos. É só uma sugestão. Por quê? Porque para mim uma sala de aula é uma família. É alguém que você está ali todos os domingos. Como é que você está? Como é que está o seu filho? Como é que está o seu marido? Como é que está a sua esposa? Como é que está o trabalho? Você está bem? O abraço, o acolhimento. Está claro? Tem que acontecer. 5 minutos de introdução, 50 minutos de desenvolvimento, avaliação e considerações finais, 20 minutos, total de tempo, 1h20. Não sei quanto tempo nós temos aqui. De forma geral. No mínimo 1. Tá? Então assim, está na perspectiva. Mas eu entendo, queridos, lembrando que tudo que o professor fala aqui não é lei. Está claro? Eu sou apenas um estudante, um pesquisador. Mas o meu mestrado é em cima da escola bíblica. Eu sou mestrando em teologia profissional. Espero em Deus que termine em breve. Então assim, é algo que eu tenho no meu coração, que eu faço, não é? Então assim, eu sugiro que a gente tem que ser menos liturgia e mais sala de aula. O que é que você está dizendo, professor? Escola pública espera o aluno chegar? Espera? Escola particular espera? Por que a gente tem que esperar? O culto de doutrina de oração deu o horário, por exemplo, às 19 horas. Só está o dirigente e o porteiro na frente. Não, eu tenho que esperar os irmãos chegar. Não, começa o hino da harpa. É assim ou não? Deu o horário, começa a escola bíblica. Vem, irmã, cantar. Vem, irmão, aqui. Vamos dar uns avisos. Vamos, quando a gente olha 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Então, eu acredito que a gente tem que ter mais sala de aula. Mais tempo para o professor. Tá? Mais tempo para o professor. Para o professor fazer uma dinâmica, para o professor fazer algumas coisas mais interessantes, para o professor não ficar tão agoniado com o horário só da lição e ter um momento mais com a turma, mais, enfim, é o que eu penso, tá? Então assim, não é lei. E eu coloco até 2 horas, porque já tem muitas igrejas, muitas escolas bíblicas que já funcionam em escola pública, próximo da igreja, e algum espaço público próximo da igreja. Aí por isso, por exemplo, Maragogi são 2 horas, porque são 2 horas para o professor. Cada professor entra na sua sala
E o coordenador, o superintendente só passa ajudando a equipe, vendo como é que está acontecendo, como é que está. Mas assim, já funciona. Né? Então assim, é só uma sugestão, entendendo que cada um tem a sua realidade. Tá claro? Tá claro? Pode passar. Queridos, não existe peça errada. O que existe, muitas vezes, é a peça certa no lugar errado. Pode passar. Eu sou muito a favor do rodízio. Por quê, professor? Porque, por exemplo, eu já sei a minha concepção pedagógica, o meu perfil, porque eu sou formado na área, eu já tenho essa... Por exemplo, o Silvano é pedagogo. Admiro muito a tia Wélida e as professoras que são da área infantil, e eu como pedagogo deveria ser alguém. Não sei dar aula para crianças. Não tenho essa vocação, porque eu já sei a minha concepção. Juniores, não me arrisco. Adolescentes, gosto. Jovens, gosto. Adultos, gosto mais ainda. Tá claro? Tá claro para vocês? Tá claro? Mas isso aí é porque eu já tenho a minha concepção. Mas tem muita gente que não tem. E o que é que eu recomendo? Rodízio. Teve um diácono agora recentemente que disse: Silvano, teve um rodízio na minha igreja e me colocaram nos juniores, e eu não quero mais sair da turma de juniores, que a minha vida foi sempre adultos e jovens. Adultos e jovens. Então assim, primeiro, ninguém é dono de sala. Diga amém. Nós estamos para servir. E a questão de aceitar desafios e experimentar não custa nada. Se não der certo, você volta. Mas a questão de a gente entender qual faixa etária, não é? Que turma me cabe mais? Onde é que eu me encontro melhor? Aí a gente tem que ver. E outra coisa interessante, não é? Para se escolher um professor, é importante entender o que é que essa pessoa pensa. Qual é a filosofia? A pessoa é inteligente, a pessoa faz faculdade, a pessoa não sei o quê, joga na sala de escola bíblica. Não, queridos. O que é que essa pessoa pensa? Às vezes são pessoas dentro da perspectiva de Karl Marx, é uma pessoa dentro freiriano demais, dentro de uma perspectiva totalmente fora do contexto cristão, e estão lá. Então, para se escolher um professor, é preciso saber o que essa pessoa pensa. Qual é a sua filosofia de vida? Pode passar. Não é recomendável professor titular e suplente. Não é errado e nem é certo. Não é isso que está em questão, tá claro? É a sugestão do professor Silvano. Se tem 2 professores titulares. Se tem 3 professores titulares. Agora o que é que vai acontecer? Cada um vai ter o seu dia. Pedagogicamente, não recomendo metade lição sua, metade lição minha. Plano nenhum vai dar certo. Nenhum. Por quê? Porque vocês viram aqui o plano. Cada professor tem a sua identidade. Cada professor tem a sua forma de lidar com a proposta. Agora o que é que acontece? Mesmo não sendo o meu dia, eu vou me preparar para a lição, para dar o suporte à minha colega, o meu colega, o meu irmão, a minha irmã que está ali. E caso uma doença, um imprevisto, alguma coisa, estamos preparados. Porque o soldado tem que estar sempre preparado. Fui claro? Então eu recomendo que sejam titulares. Os professores da sala precisam estar em constante harmonia e companheirismo. A pessoa, um palestino e outro Israel, misericórdia, não é? Tem que estar em companheirismo. Se não tiver professores capacitados, em igrejas muito pequenas, eu sugiro que escolha uma pessoa, que tenha uma pessoa mais capacitada e que coloque uma sala única, tá? Pode passar. Estamos já encerrando. O professor precisa levar em conta, ler os seguintes passos: ler várias vezes o texto bíblico, usar outras fontes de consulta que fundamentam a base bíblica proposta. A lição, mesmo sendo nosso livro didático, é necessário fazer pesquisa extra, porque senão fica um estudo técnico e mecânico. Desenvolver uma aula dinâmica e prazerosa. Pode passar. Então o professor também precisa contribuir dessa forma, levando a sério a pesquisa e o estudo
Estão acompanhando? Planejando as aulas envolventes e propiciando aulas criativas e sendo pontual e aí a gente para. Já pensou o aluno, bom dia, professora. Bom dia, professor. Os alunos que esperam o professor e a professora, está errado. Professor e professora que tem que esperar o aluno e dizer bom dia, aluno, a paz do Senhor, bom dia, aluna. Né? Assíduo e pontual, sendo receptivo e acolhedor, sendo comunicativo e agora isso eu quero todo mundo falando. Vivendo o que? E é a parte mais difícil. Pode passar. A gente está encerrando já. Coloque os cintos agora de verdade. Os cintos de segurança, todo mundo. Autoavaliação. Se autoavaliar é fundamental. Avaliar o outro é muito fácil. Essa palestra que eu estou ministrando aqui hoje, queridos, é aqui primeiro e depois para cá. É primeiro para mim e depois para vocês. Porque é muito fácil a gente apontar os erros dos outros, a falha dos outros, porque não está dando certo. Mas e eu? Eu me autoavalio. Quantas vezes em uma palestra, nas minhas aulas, aluno, professor, que aula maravilhosa. Aí eu chego em casa, Jesus, foi não. Hoje não foi. Isso é a concepção pedagógica que a gente tem. Está claro? Essa concepção de entender que as coisas não foram como deveria ser, mas que a gente vai melhorar. Mas que a gente vai... Pode passar. Coloque os cintos, viu? Como eu estou ensinando? Como eu estou ensinando? Pode passar. A minha metodologia está alcançando a minha turma, os meus alunos? Reflitam. A minha aula está sendo atrativa? Pode passar. Quem é a pessoa que está me ajudando? O Wellington Júnior. Que professor, que professora estou sendo? Segura. Olha aí. Que professor, que professora estou? Que professor, que professora estou? Pode passar, Wellington. Eu assistiria à minha aula. Eu acordaria 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã no domingo, motivada para assistir a minha aula. E aí, igreja? Eu assistiria a minha aula. Eu teria essa vontade, esse desejo. Meu Deus, hoje vai ser. Muitos alunos me perguntam, professor, quando é que eu sei que as coisas estão acontecendo, professor Silvano? Eu digo, se o aluno disser, já professor, meu Deus, professora, como o tempo voou, misericórdia, já? Mas se tiver, meu Deus, já 3 horas da tarde não dá 11. Cada vez que eu olho para o relógio, parece que ele não passa 2 minutos. Se essa sensação que os seus alunos estão tendo, está faltando alguma coisa. Mas se o tempo voou, as coisas estão dando certo. O tempo voou hoje, já deu a minha hora. Voou? Ô, glória. É sério? Maravilha. Pode passar. O professor precisa, pode passar, da EBD, amar a palavra de Deus ao ponto de estudá-la com afinco constantemente, reconhecer o valor da educação cristã e ter mais alta estima, na sua mais alta estima a missão de ser educador, está sempre bem preparado para ensinar a Bíblia, né? Está atualizado com os novos métodos de ensino e procurar renová-los quando? Transmitir o conhecimento e ao mesmo tempo formar, porque para mim a escola bíblica é isso, é formação humana, é formação cristã nas bases e preceitos bíblicos, né? É formar o caráter. Pode passar? Passou já, né? Amar os alunos e transparecer esse afeto, entender o aluno, pois cada um tem uma forma, uma personalidade. Aí eu paro.
amar a igreja da qual eu sou membro, prestigiando com a minha presença e participação. Por que você está dizendo isso, professor? Porque tem professor que só aparece na escola bíblica, não aparece no culto de doutrina, não aparece no culto de oração. A igreja misericórdia, a igreja misericórdia, não aparece em nenhum canto, só na escola bíblica, só na escola bíblica. E tem outros que falam mal da igreja, mal do pastor, mal do ministério, mal de tudo, nada presta. Eu ia dizer miserável, e o abençoado, abençoada, não sai. Oremos, vamos lá. Procurar em tudo ser exemplo, digno de ser seguido por seus alunos, estudar sempre com a finalidade de aperfeiçoar-se, tudo isso para servir melhor. Servir melhor? Vamos lá, Wellington. Rubem Alves, ele vai dizer para a gente: quando a gente ensina, a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada. Essa é a importância. Ou a minha professora de escola bíblica que eu tive, o meu professor de escola bíblica, aquela pessoa, você deixar uma marca no coração de cada pessoa, você deixar o seu legado do seu trabalho na vida das pessoas, porque fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para fazer a diferença. Então, essa é a importância do ser professor. Queridos, antes da mensagem final, eu quero agradecer de coração a todos esses abençoados, Lineker, Jadiel, toda a equipe aqui abençoada, todos os obreiros, todos vocês que se dispuseram para estar aqui hoje, para nos ouvir. E eu espero que tenha realmente contribuído com cada um de vocês. Aí eu pergunto, como foi a aula de hoje? Como foi esse momento de palestra? Maravilhoso. Bênção, proveitosa, enriquecedor, gratificante, extraordinário. Merece um aplauso maior. Quem foi que falou que já vou dar nota 10? 10. Qual é o seu nome? Rosângela. Já vou colocar no diário, viu? Nota 10. Rapidinho, que eu ia esquecer de algo. Eu quero 5 adolescentes aqui, jovens, vocês aqui. Venham aqui, por favor. Eu quero a participação de vocês, rapidinho. Só mais uns 5 minutinhos. 6. Segura aí do lado. Mostra aí para a igreja. Venham para cá. E depois mostra para os obreiros. Venham mais para cá. Ó, estamos aqui, ó. Vê o 7, mas não pode ficar de fora não, viu? Estão entendendo o mistério? Entenderam o mistério? Olha assim. Ó, olha que maravilha. Vamos lá. Uma coisa é eu falar. Outra coisa é eu mostrar. A questão ilustrativa, ela não só é para a educação infantil, não só é para juniores, adolescentes, jovens, adultos. É muito importante eu ilustrar. Uma coisa, obreiros, é eu falar do tabernáculo, igreja. Outra coisa é eu mostrar o tabernáculo. Uma coisa é eu falar das peças do tabernáculo. Outra coisa é eu mostrar cada peça do tabernáculo. Uma coisa é eu falar da importância do plano salvífico de salvação, porque Deus amou o mundo. Outra coisa é eu mostrar o plano divino através dos séculos. O que é que eu estou dizendo com isso? Que a gente pode imprimir, né? Hoje é fácil imprimir numa lan house em algum lugar. Você, né? E aí você está falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Uma coisa é eu falar. Olha que coisa interessante. Uma coisa é eu falar das viagens de Paulo, dos lugares. Outra coisa é eu pegar o mapa e ir mostrando
Cada passo que Paulo deu, cada momento ali que ele foi. Olha, irmão, isso aqui foi a parte de Pátimos. Olha isso aqui ó, aqui no mapa. Olha o tempo que ele percorreu. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar. Então é importante a gente ter essa dinâmica de levar para a aula algo ilustrativo, algo que realmente que o conhecimento realmente seja efetivado, que o ensino-aprendizagem realmente aconteça, porque são coisas que às vezes são simples, mas que a gente pode, com a nossa criatividade, fazer acontecer, né? Tem uma foto aqui minha, fizeram alguma foto? Aqui, por favor, a mídia, comigo aqui, com eles? Porque isso aí vai dar olha só, que coisa linda. E essa nova geração aqui, eu peço uma salva de palmas para eles. Obrigado. E a minha avaliação hoje é sair daqui com a sensação de missão cumprida. Agradeço de coração mesmo. Vamos encerrar agora. Queridos, a pedra, o empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado do dia a dia, dela fez. Para crianças, foi brinquedo. Drummond a poetizou. Já Davi fez o quê? Matou? Davi fez o quê? Matou Golias. E Michelangelo extraiu a mais bela escultura. Igreja, em todos estes casos, a questão, a diferença, nunca esteve na pedra, mas no ser humano. Aí eu pergunto para você nessa tarde: como é que você está usando a sua pedra? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.